Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo no nosso canal. Vamos analisar agora a imprensa falando sobre a grande vitória do Flamengo em cima do Vasco. Ó, goleiro Rossi pegou muito, pegou demais, tá assumindo a titularidade do Flamengo no gol. E vamos ver aqui, meu amigo, Gerson decidiu a partida, vamos analisar. Já chega explodindo o dedo no like. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, porque aqui é notícias e informações do Mengão, tá bom? Aqui no canal Mengão React 2.0 tem notícias sempre pra você. Bora então analisar as notícias, vou deixar os créditos ao canal ESPN Jovem Pan, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. E é o Flamengo do Tite galopando, Fausto Favara. Galopando, o Flamengo do Tite. Tem o Red Bull Bragantino também do Flávio Prado, que pode ainda se aproximar desse Botafogo. Pode ficar quantos pontos, Flávio? A 9, né? Não, Red Bull não. Red Bull pode ficar 7. Pode ficar 7 pontos no Botafogo. É esse brasileiro ganhando emoção. Essa é a verdade. Agora, vamos lá. Vamos falar desse Flamengo e Vasco, Piperno, porque foi um excelente jogo, um jogo bom, um jogo com chances de gols para os dois lados, e é o Flamengo do Tite, querendo ou não, chegando a 2 jogos com 2 vitórias e com partidas convincentes. Claro, o Vasco também teve chance de ganhar hoje, é bom a gente deixar isso claro, mas é um clássico e um Flamengo que agora pega ânimo. Se a gente falava que é um time apático, sem vergonha na cara, realmente foi. Eu não mudo de opinião, não. Isso é prova de que esse time não queria jogar antes. Agora, pelo jeito, o time quer jogar e o Tite, desde que chegou, Piperno, ele falou: eu quero brigar pelo título brasileiro. Eu acredito e eu sonho e eu passei isso para os jogadores. Ainda dá? Boa noite. Dá o quê? Para ser campeão brasileiro. Para com isso aí, vai. Então você desconfia da matemática. Se você está falando que não dá para ser campeão brasileiro, você não conhece a matemática? Ué, mas se você for para confiar na matemática, até o Fortaleza, o Atlético Paranaense, todo mundo tem chance. Matematicamente, todo mundo tem chance. Assim como o Flamengo e o Bragantino, até mais do que o Flamengo. Não vamos esquecer isso. Agora, claro, gente, o Tite é muito melhor técnico que o Sampaoli. Por mais que a gente pudesse criticá-lo em Copas do Mundo e tal, o Tite tem uma carreira em clubes irrepreensível, campeoníssimo de tudo, brasileiro, sul-americano, mundial, Copa do Brasil, estaduais. Então é óbvio que o Flamengo vai jogar muito mais do que jogou com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o seu amado Paulo Souza, porque o Tite é muito melhor do que essa turma toda. E agora o Flamengo vai ser um time consistente, com uma equipe base, para vocês que gostam desse negócio de ficar moldando dos pés à cabeça tudo, ao lateral jogando de ponta, é o centroavante vindo para marcar na zaga, aquelas coisas, aquela zona toda que São Paulo gostava. Agora não, agora vai ter cara de time de futebol. Cara de time de futebol, com o elenco que o Flamengo tem, é óbvio que o Flamengo vai ser muito mais forte. Se o campeonato fosse começar agora, o Flamengo, para mim, seria o franco favorito. Mas como não é isso que acontece, e o Botafogo já tem um monte de pontos na frente, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Então o Botafogo já é campeão brasileiro? Eu acho que vai ser campeão brasileiro. Bom, eu não acho. Eu não acho que o Botafogo já seja o campeão brasileiro. É o que eu falo sempre. Ele tá com 2 mãos na taça. Ué, você só tem 2. Só falta levantar. É isso. Só falta levantar. Agora, é um time que não tá acostumado a ganhar títulos nos últimos anos. É um time que pode começar a sentir a pressão se Flamengo e Red Bull Bragantino começarem a se aproximar. Isso é. E a gente esperava que o Botafogo fosse vencer o Atlético Paranaense. De tudo isso aí que você falou, só vou concordar com uma coisa. O quê? Não tá acostumado a ganhar títulos porque nos últimos 50 anos só foi campeão uma vez. Não me venha com carioquinha. Tô falando título de verdade. Verdade, ó, o último título de expressão do Botafogo foi em 95. Eu digo, o Botafogo é gigante, o Botafogo tem uma torcida gigante. Agora, sofre pressão, óbvio que sofre. É muito tempo sem um título de expressão. E se o Flamengo, que já é um grande rival, começar a se aproximar, Bragantino também, sem clubismo nenhum, eu falava até antes, falava do Palmeiras.
Você sabe que eu falava, ó, se o Palmeiras se aproximar, o Botafogo pode sentir a pressão. É óbvio que ele é o super favorito, mas eu não acho que tá decidido ainda não. Olha que coisa maluca, o jogo, boa tarde, antes de mais nada, o jogo do Botafogo deve ser adiado contra o Fortaleza, o jogo em Fortaleza por causa do problema que teve hoje e tal. Ele não joga, ele fica esperando. O Red Bull joga com o Atlético Mineiro, joga daqui a pouco o Fluminense, joga com o Atlético Mineiro. Se ele ganhar os dois jogos, claro que é difícil, os dois são embragados, mas se ele ganhar, ele fica a 4 pontos do Botafogo. Verdade que o Botafogo vai ter um jogo a menos, mas ele fica a 4 pontos. Se o Flamengo ganhar, ele fica a 7. Sem, porque o Botafogo não vai jogar. E tem essa aproximação. Não, o Flamengo tá agora a 10. Fica a 7. O Flamengo tá a 9. A 9. Vai a 6. Fica a 6. E o Bragantino a 4. Aí quando o Botafogo. Mas ele vai jogar em Fortaleza e vai ter que ganhar lá. Né, mas ó, vale lembrar que o Fortaleza enfrenta o Botafogo um dia antes de viajar pra final da Sul-Americana. Tudo bem. Então é uma ótima pro Botafogo. Porque o Fortaleza vai poupar. Tá bom, mas o peso tá lá, né, velho? Você tava 14, que de repente tá 4, o outro a 6, não é? Mesmo que tem um jogo a mais. O jogo a mais não tá ganho. E depois, deixa eu ver aqui. Não, mas peraí, só vai acontecer isso se existir o jogo terça-feira. Se tiver, não vai ter esse jogo terça-feira. Fortaleza e Botafogo. Mas aí é bom pro Fortaleza, tá? Então, lógico que é. Porque aí Fortaleza vai ter o seu time, completo. Eu tô falando. Exatamente. Mas o Botafogo, sem jogar, ele vai ver os times se aproximando. Ele vai ter um jogo a mais. Só que o Red Bull vai estar 4, o Flamengo a 6. E ele já teve 10, 12, 14. Esse tem os dois lados, né, Flávio? Porque daí você também pode ter a questão de jogar a pressão pro Botafogo. Que vai diminuir a diferença, você pode jogar pressão pro Botafogo. Isso que eu tô falando. Talvez seja por isso que o Botafogo quer jogar mesmo terça-feira. Gente, eles vão lutar agora, vamos focar. Agora, o futebol é fantástico. Fazendo o pilhado alguns meses atrás, o cara que mais metia o pau no time. Mas eu meto. Tá enchendo a boca pra falar. Mas você acha que eu vou elogiar o Tite na seleção brasileira? Olha o jogo. Eu acho está vistoso do Flamengo. Olha o jogo do dia. Agora, se ele chega a 100% no Flamengo, e eu falei, diante das opções que tinham no mercado, o Tite era melhor. Mas eu falei que o Tite foi bem no Corinthians. Na seleção brasileira eu achei péssimo. Se o cara teve 2 Copas do Mundo, saiu numas quartas de final pra Bélgica, na outra pra Croácia, sem jogar bem, eu não vou achar bom. Eu continuo com a mesma opinião do Tite na seleção brasileira. Agora, a opinião que eu tenho do Tite no Corinthians é outra. Na seleção eu não achei que ele foi bem, não mesmo. E sempre falei aqui. Agora, se ele mostrar no Flamengo com o dia a dia, até porque ser melhor que o Sampaoli no Flamengo, é o que eu digo, minha mãe consegue. Agora, vamos ver o que o Tite vai fazer. É o jogo de domingo que vem. Flamengo e Red Bull no Maracanã. Olha isso. Olha esse jogo, cara. Pode estar 1-4 do Botafogo, outra 6 do Botafogo. Eles se enfrentam. Aí o Botafogo tem um jogo relativamente fácil, que é contra o Cuiabá. Se bem que o Cuiabá ganha fora de casa, mas aí, vamos dizer que o jogo é fácil. Aí eles vão decidir quem vai brigar com o Botafogo. Aqui eles vão decidir. Só não pode empatar. Só não pode melar, exatamente. Aí é legal pro Botafogo. Mas olha só, olha esse jogo domingo. Flamengo e Red Bull no Rio de Janeiro. Esse é o jogo. Esse jogo de hoje, Fausto, eu vou chamar o Viga já direto lá do Rio de Janeiro. O Viga estava acompanhando a partida, mas esse jogo é o que eu falo, o Tite chega, ganha fora de casa do Cruzeiro. Aí muita gente diz, pilhado, não dá para tirar como parâmetro o Cruzeiro. Pra mim dá, porque o Flamengo era uma várzea defensiva. E agora tá se organizando defensivamente. Hoje, eu já acho que... na casa, né? Sim, mas hoje também não sofreu gol porque o Rossi agarrou adoidado. Também não foi essa maravilha a defesa do Flamengo hoje. Sorte de campeão, treinador campeão. Mas você ter um Cruzeiro fora de casa e depois um clássico contra o Vasco, não é dizer que é um Vasco que tá lutando contra o rebaixamento. É dizer que é um Vasco que tá muito bem nesses últimos jogos. E é um clássico. Óbvio que dá um arranque aí pra esse Flamengo. Tomou uma cacetada do Santos. E outra coisa, esse Campeonato Brasileiro tá acontecendo algumas coisas bem estranhas. O próprio América Mineiro não era um time, olhando o futebol do América, pra cair. É maluco, o Vasco tá fazendo jogos pra não cair também. Diferente do Santos, diferente do próprio Corinthians, que não tá jogando absolutamente nada, né? Não tá correspondendo. Agora, eu não acredito, pilhado, sinceramente, em Botafogo perder esse título. Mas o Botafogo tem que forçar muito pra perder esse título. O Botafogo tá... E outra coisa, foi no melhor momento. Eu não sou favorável a você demitir treinador toda hora, nada disso. Mas nesse momento foi importante o Botafogo ter desfeito o trato com o antigo treinador
e seguido como tá, porque o Botafogo deu uma respirada, né? E vai continuar brigando forte pelo título e eu acho que o Botafogo dessa vez aqui não vai bobear. Agora, tomara que pro bem do Campeonato Brasileiro, tanto o Flamengo quanto o Bragantino possam levar até a última rodada. Que a gente possa ver a decisão desse título na última rodada. E eu falei isso faz tempo. Eu acredito que o Botafogo vai ser campeão. Mas não com aquela facilidade que todos botavam fé. Acho que vai decidir na penúltima rodada o título. Sabe o que é bom o negócio do Flamengo? Sabe por que é bom essa história do Flamengo estar se reerguendo? Não é pra essa temporada, Pilha. É óbvio que o Campeonato Brasileiro iria ser fantástico pro Flamengo. Mas é bom pra entrar de uma maneira diferente em 2024. Com o time que tem, com os jogadores que tem, com o elenco que tem. Vai reforçar, porque vai abrir o caixa. Vai reforçar com o Tite, que é um treinador vitoriosíssimo, né? Um cara que sabe lidar com um grande elenco. A chance do Flamengo entrar de novo como grande favorito em todos os títulos é imensa. Mas isso não aconteceu porque o Flamengo fez a burrice de mandar embora o Dorival Júnior. Porque eu acho que se não manda o Dorival, não existe. Mas lembra que a ideia deles era o seguinte: o Dorival não batia com o que os caras queriam. Você acha que eles vão ter isso com o Tite? Sinceramente, jogo lindo, jogo espetacular. Não vai. Não vai. Vai ter o individual, uma peça ou outra ali fazendo a diferença. E vai ser mais organizado. Vai ser mais organizado, mas não vai fugir muito do que, o Flamengo quer voltar a ter o que o Jorge Jesus tem. Não, mas o Flamengo quer voltar a ter título. E com o Tite pode ter título. Então tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Tá aí, então, o Mengão venceu o Vasco por 1-0. E, meus amigos, tá aí. O Flamengo, podemos dizer que é outro clima no Flamengo. Outro clima. É outra história no Flamengo, meus amigos. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, como que o técnico muda o ambiente do time, né? Você vê os jogadores aí pilhado aí no final da partida, o Tite emocionado abraçando o filho. Meus amigos, é outro clima no Flamengo. O Flamengo, se não tivesse demitido o Dorival Júnior, eu creio que no mínimo desses 6 títulos que perdeu, tinha ganhado uns 2, 3 no mínimo. No mínimo. Mas fazer o quê? Página virada, esquece. Vamos olhar pra frente, pessoal. Não adianta ficar olhando pra trás, se lamentando. Não adianta. Com o Tite agora, dá pra sonhar sim em título. Se o Botafogo ir tropeçando, dá pra sonhar. Agora um detalhe importante que me chamou a atenção. Defesa sólida. O Flamengo, nós vimos os jogadores do Flamengo brigando pela bola. Brigando pela bola. É isso que o torcedor quer ver. Não importa se ganhou de 1-0, se ganhou de 5-0. O que nós queremos ver é disposição, é os jogadores brigando pela bola, é raça dentro de campo. Se isso o torcedor vê, não importa se ganhou de 5-0, se ganhou de 1-0. O torcedor quer ver isso, e é isso que nós vimos hoje em campo. Nós vimos do começo ao fim um time brigando. Goleiro Rossi defendendo, se destacando no gol do Flamengo. Meus amigos, pra mim, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sei que tudo depende do Botafogo começar a tropeçar, mas se ele tropeçar, o Flamengo vai chegar. Tamo junto, nação! A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.